Estamos então de regresso neste Café das 9, a altura certa também para entrarmos na nossa rubrica de Psicologia à Mesa com a doutora Inês Costa, e hoje vamos estar aqui a falar de algo que com toda a certeza acontece no nosso dia-a-dia enquanto pais ou mesmo enquanto avós, que esses às vezes até têm mais dificuldade em utilizar esta palavra que hoje vamos aqui perceber a sua importância e a forma como ela pode ser até muito positiva para a educação das nossas crianças. E estamos então aqui a falar de a importância de dizer que não. Doutora Inês, muito obrigada por estar mais uma vez connosco e, de facto, qual é esta importância de dizer que não? É bastante importante conseguir dizer que não às crianças, porque não só serve como um modo de estabelecer limites e de criar os limites às crianças, como também é bastante importante para o desenvolvimento da sua personalidade ao longo da vida. Em termos deste dizer que não, vamos dizer que não porque não, ou temos que saber dizê-lo? Não podemos dizer que não só porque não. Até os pais e os avós, seja quem for, deve sempre de evitar os nãos que não são justificados. Não devem dizer não porque quando eu era criança também não tive nada disso, ou não porque eu digo que não e eu é que mando. Porque isto vai criar um sentimento de frustração nas crianças, porque elas não vão conseguir perceber o porquê do não. Isto, para tentarmos perceber melhor isto, vamos imaginar como se fosse um adulto. Um adulto que quer realizar algo e não consegue, por alguma razão não o consegue. Ele vai tentar perceber porque é que não o consegue e só assim, só perceber a razão do porquê, é que vai conseguir lidar com esta frustração e com esta resistência. E só assim é que vai conseguir seguir em frente. E isto passa-se o mesmo com as crianças. Elas precisam ter noção do porquê de não poderem ter aquilo que querem ou de não poderem fazer aquilo que querem. Porque só assim é que elas vão conseguir crescer e conseguir perceber e lidar com esta frustração e ter mais resiliência no futuro. Portanto, este dizer que não, é por isso que é importante dizer não para contribuir para um crescimento mais positivo? Exatamente. O dizer que não numa fase mais jovem das crianças, numa fase inicial, vai ter uma influência quando eles forem mais velhos. E ao nível da resiliência, da perseverança, da flexibilidade e mesmo da empatia que criam com as outras pessoas. Mas por vezes, Inês, os pais têm muita dificuldade em dizer que não. Porquê é que eles têm essa dificuldade? Porque conseguem perceber que vai haver ali uma resistência por parte das crianças e que elas também poderão desenvolver essa frustração. O que é preciso entender é que esta frustração é algo que pode ser bom, porque só vivendo experiências que lhes causam frustração ou desilusão é que elas depois, mais tarde, e quando forem mais velhas, vão conseguir lidar com estas mesmas situações e não vão ter uma dificuldade tão grande em conseguir seguir em frente e em conseguir perceber que nem sempre dá para terem aquilo que querem. Mas nem sempre é fácil ajudarmos as crianças a lidar com este não, não é? Como é que fazemos isso? Não podemos voltar com a palavra atrás, em primeiro lugar. Se é não, é não. E não há nada a fazer. E depois, mais tarde, e quando elas também... Utilizar mais ou menos isto como uma espécie de reforço. Se fizerem alguma coisa boa, vão conseguir com que isso se concretize. Mas a partir do momento em que se diz que não podemos voltar atrás, porque se volta atrás, depois entra-se num hábito e elas já sabem com aquilo que podem jogar. Ou seja, facilmente a criança percebe, ok, ela primeiro diz que não, mas se eu fizer aqui assim mais uma choradeira ou mais um miminho, ela vai logo voltar atrás e vai dizer que sim, isso é mau. Exatamente. Tomam eles as rédeas da situação. Exato. Contudo, às vezes eles são tão pequenos e nós pensamos, mas será que ela percebe ou ele percebe porque é que nós estamos a dizer que não? Percebe. As crianças com 1 ano de idade já conseguem perceber o não, tanto que para muitas crianças é das primeiras palavras que dizem. E as crianças aos 2 anos de idade já entendem que o não, por vezes, pode vir acompanhado com uma punição, como por exemplo um castigo, com uma consequência. Por isso então, sim, as crianças cedo eles percebem. Percebem. Ao contrário do que nós estamos ali sei lá, por vezes os pais têm um cuidado enorme para dizer que não, porque achamos que ainda são muito pequenitos, então é mais fácil apreender e começar logo, é não, e eles já percebem isso. Sim, é mais fácil conseguir criar estes tais limites desde cedo
do que depois quando tiverem mais idade, porque aí já percebem que já podem fazer aquilo que querem, já se disserem que não, já vão poder voltar atrás e arranjar maneira de conseguir aquilo que querem. Há pouco dizíamos que não podemos dizer não só porque não, mas há alguma forma de dizer não corretamente? Tem de ser num tom assertivo. Tem que ser um não, é não por causa disto. Tu não conseguires ter as coisas que queres ou não conseguires fazer o que queres é por causa desta justificação assertiva e correta. Não é porque eu te estou a dizer que não. Também pode ser não pelo simples facto tu não fizeste os trabalhos de casa, tu não ajustaste aqui em casa, não arrumaste a tua cama. Essa também é uma das razões. Não podemos é voltar atrás com a palavra. Às vezes, nesta fase, e quando nós dizemos é não por isto e por aquilo, a criança tem sempre alguma tendência de rebater aquilo que o pai está até a justificar para o não. Se isso acontece, mantemos ali o diálogo tentando justificar sempre o nosso não, ou o melhor é mesmo vamos fazer de conta que nem ouvimos e ignoramos? Não, tem de se manter o diálogo. A criança tem que perceber porque é que não pode ter, para depois conseguir, então, poder lidar com essa frustração e com essa resistência. Alguma vez foram feitos estudos sobre esta questão do não, do dizer que não, da importância de dizer que não? Sim, há um estudo muito conhecido, feito por um psicólogo americano, que ficou conhecido como o estudo Marshmallow. Ora, marshmallow, que é aquelas coisinhas que os americanos gostam muito assim de comer, que eles até vão lá assando uma guloseima, não é? Sim, Aquilo sim, é exatamente. assim, Como um uma pitel. goma. Não é? Este psicólogo recorreu a 500 crianças com 4 anos de idade e fazia-lhes uma simples questão, que era: podes comer este marshmallow agora? Ou então, podes esperar 15 minutos e comes dois, como é que queres fazer? E este estudo teve um follow-up até aos 40 anos destas crianças. Ou seja, estas crianças começaram com os 4 anos, foram sendo seguidas até atingirem os 40 anos de idade. Exatamente. E aquilo que eles concluíram foi que aquelas crianças que esperaram e para depois comerem os 2 marshmallows foram crianças que foram mais sucedidas na sua vida profissional, tiveram melhores resultados académicos, são pessoas mais resistentes e com mais resiliência, são também pessoas, em termos financeiros, mais abonadas e também são pessoas que, comparadas com as outras, que não conseguiram, que comeram logo o primeiro, são pessoas também que, em termos de estatura corporal, são mais magras. Ou seja, de certa forma, o estudo permitiu ali perceber que se nós tivermos a capacidade de esperar, podemos obter melhores resultados no futuro. Este tempo que eles tiveram de espera foi profícuo nesse sentido. Sim, sim, aqueles 15 minutos de espera, apenas 15 minutos, foi bastante bom para eles, porque conseguiram lidar com aquela resistência de não conseguirem ter as coisas logo quando querem, e isso teve um efeito bastante positivo depois ao longo da sua vida. Em termos da criança, olhando agora, é quase isto que podemos ir fazendo com os nossos filhos ou com os nossos netos lá para casa, porque às vezes os avós, não é? Têm é quase aquele velho ditado que o pai educa, os pais educam, os avós deseducam, Exato. no sentido de que tentam fazer os miminhos todos aos netos. Mas se calhar aqui há um tempo de espera que é fundamental manter nesta questão da educação. Exatamente. O não, quando surge, há pouco dissemos que ele tem que ser categórico, portanto, é não, mas também não devemos andar sempre a recorrer a ele. Não. Também é importante dizer o sim. É preciso haver aqui um equilíbrio entre o não e o sim. O não também para criar os limites e as regras e também para conseguirem desenvolver melhor a sua personalidade, mas também é importante dizer o que sim, para eles se sentirem aceitos e também sentirem que o fazerem as coisas boas e ajudarem e estudarem e fazerem os trabalhos também tem benefícios, que não estão a fazer só porque sim e depois ninguém lhes dá valor. É importante para eles se sentirem valorizados e também para conseguirem desenvolver a sua autoestima. Portanto, podemos aqui quase que concluir, Inês, que uma criança que ao longo do seu crescimento educativo tem um balanço daquilo que é o não e o sim na sua vida, vai ser um adulto mais estruturado para enfrentar as dificuldades que a vida lhe possa apresentar. Exatamente.
Então ficamos assim com esta conclusão, marcamos ponto de encontro para a próxima semana. Estivemos assim a falar aqui da importância de dizer que não, mas há muito mais para conhecer neste Café das 9.